Hello, guys! Essa semana eu completo 11 meses de intercâmbio. O quê? Uau! Realmente é muita coisa. O vídeo que eu queria fazer hoje é um vídeo abrindo o coração. Eu sei que esse vídeo pode não interessar muitas pessoas, mas é um vídeo que eu quero ver daqui a alguns anos e me lembrar dessa sensação. E, é claro, também quero passar isso para quem pretende fazer intercâmbio. Antes de vir, o que eu imaginava é que vou aprender uma língua, vou conhecer algumas pessoas, etc. Só que, cara, eu não consigo citar a quantidade de coisas que eu aprendi vivendo aqui. Eu mudei, e é claro que essa mudança faz parte do amadurecimento normal da vida. Foi muito agregada por todas as coisas que eu aprendi aqui. E quando eu comecei a pensar em todas as coisas que eu aprendi aqui, me dei conta de que eu me tornei outra pessoa. O que é estranho de dizer, mas é a verdade. Primeiro de tudo, eu quero falar que eu vim de São Paulo, ou seja, eu vivi uma vida agitada, corrida, como a loucura de São Paulo, pegar transporte, trânsito, ir para um escritório, e eu vim parar no interior da França, numa cidade especificamente que tem 1.500 habitantes. A mudança não foi só de país, mas de estilo de vida. Primeiro de tudo, eu sempre pensei na hipótese de ser vegetariana. Eu me sinto muito culpada, eu acho que qualquer pessoa quando começa a estudar, começa a se sentir muito culpada de fazer parte de um negócio tão violento. Quando eu vim pra cá, eu decidi que eu tentaria mudar um pouco esse consumo, principalmente porque aqui o consumo de carne é muito mais consciente. E também porque aqui a carne é bem mais cara, devido a tantos impostos que eles recolhem, investir no meio ambiente, no estrago que faz. Hoje em dia eu como carne uma vez por semana no máximo. Mas além disso, aqui é muito forte o negócio do meio ambiente, eles se preocupam muito. Então o que acontece? Além de diminuir o consumo de carne, eu passei a me alimentar melhor. Consciência das coisas, do que eu estou ingerindo, sabe? E é claro, na loucura que eu vivi em São Paulo, nem sempre dava tempo de comer, quanto mais comer coisa saudável, sabe? Comecei a prestar atenção em tudo que eu ingeria. Enfim, a qualidade de vida aqui me fez parar pra pensar que tipo de vida a gente tá levando, sabe? Outra coisa, eu comecei a valorizar o meu país. Orgulho de dizer que eu sou brasileira. Eu passei a valorizar mais as pessoas, valorizar, por exemplo, a minha família. E hoje, eu tendo que fazer de tudo por mim, eu reparo o quanto a minha mãe me faz falta e eu nunca agradeci ela o suficiente, sabe? Eu passei a ter mais empatia pelas pessoas. Por exemplo, a gente sempre julga uma mãe que tá com uma criança num transporte público. Eu sempre julguei. Nossa, tem uma criança chorando nesse transporte. Muitas vezes eu sou essa pessoa que está com uma criança chorando no transporte e tem outras pessoas olhando torto. Isso é uma coisa que eu sei que a gente só aprende quando a gente é mãe. Eu acho que é meio que um privilégio você ter esse aprendizado antes de ser mãe. Você não pode agir com violência por causa de tudo que a criança faz. A gente tem muito forte isso no Brasil de a criança fez birra, a criança fez isso, a criança fez aquilo, vou agir com violência, porque é só assim que ela vai aprender. Não! Porque isso ensina a criança que ela deve agir com violência. Eu nunca quis ter filho, eu nunca pensei nisso. E depois que eu vim ser au pair, eu descobri que eu quero. Eu não precisei ser mãe pra me apegar a crianças. E isso também me fez refletir sobre a adoção, que é possível você amar uma criança que não saiu de você. Eu cuido de um bebezinho, então muitas vezes eu precisei sair com um carrinho de bebê. Muitas vezes eu digo assim, diariamente. E uma coisa que eu percebi é que falta acessibilidade. Muitas vezes eu tive que passar na rua, no meio dos carros, porque eu não tinha condição de passar na calçada com carrinho de bebê. O carrinho de bebê é uma condição temporária, mas e quem usa cadeira de rodas? A pessoa convive com isso diariamente. E ninguém pensa nisso, ninguém está preocupado com a acessibilidade das pessoas. E aí, diariamente, eu tenho... O problema é que eu penso, eu não posso passar por aquela rua, na calçada eu não posso passar com carrinho de bebê. Ou eu não posso passar por ali porque não tem rampa. Então, é outra coisa que eu comecei a refletir, sabe? Primeiro, a inclusão é importante em tantos níveis. E é claro que aqui eles têm muito mais preocupação do que no Brasil. Eu acho que em muitos lugares eles já conseguiram modernizar para incluir a rampa. A minha grande lição aqui foi realmente sobre a educação das crianças. Porque as crianças, elas fazem parte da nova geração e elas podem mudar o mundo. E isso depende de nós. Isso depende da educação que a gente dá para elas, dos exemplos que a gente dá para elas.
A gente cria hábitos nas crianças. E se a gente, por exemplo, come saudavelmente, as crianças vão comer saudavelmente. Eu sempre tive muito forte o pensamento de que ser mãe seria um pesadelo, mas porque a forma com que a gente estruturou isso no Brasil é uma forma muito pesada, muito desumana, principalmente para as mães que carregam tudo nas costas. E, bom, isso me fez começar a pensar que, sim, eu quero ter filhos. Eu só não quero dar a educação que a gente usa no Brasil. Eu quero o estilo de criação que eles têm aqui, o tipo de criação em que os dois pais são participativos. O estilo de criação que, primeiro, eu não preciso ter filho se eu não quiser, porque o Estado me acolhe, mesmo que eu engravide. Segundo, em que é a obrigação tanto do pai quanto da mãe de cuidar dos filhos e de criar os filhos. Eu comecei a ver o quanto é maravilhoso você acompanhar o crescimento de uma criança. Você acompanhar ela aprendendo aquilo que você está ensinando. Ela seguindo aquilo que você está mostrando para ela, que é o melhor. Eu comecei a perceber que eu queria ser mãe. Na verdade, eu me dei conta disso em um dia específico, que eu estava ensinando o bebezinho a dar os primeiros passinhos. E aí eu fiquei lá incentivando e mostrando pra ele como ele podia fazer, que se ele fosse cair eu estava ali segurando. E quando ele, enfim, tomou coragem e começou a andar um pouquinho, cara, eu fiquei emocionada. Ai, eu não vou chorar. Naquele momento eu me dei conta que, cara, eu quero ser mãe, porque é muito gratificante. Eu fui a responsável por ensinar ele, e ele nem é meu filho. Então uma coisa que eu posso dizer com certeza, eu virei outra pessoa. Tô tentando terminar o vídeo sem chorar. Uma coisa que eu posso dizer com certeza, eu virei uma pessoa mais humana, que se preocupa com os animais, com as pessoas, com as crianças. Ou seja, eu acho que a palavra que pode resumir isso é empatia. Esse intercâmbio valeu a pena em tantos níveis que eu realmente aprendi a ser uma pessoa melhor, ter mais consciência de tudo que acontece ao meu redor. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo, mas eu acho que esse intercâmbio ele me acrescentou de inúmeras maneiras. Eu citei algumas nesse vídeo, mas com certeza eu me sinto uma pessoa melhor. E só de começar a conhecer outra cultura, eu comecei a perceber o quanto o nosso país é rico em cultura, em música, em comida, em tudo, assim, o quanto a gente é feliz, apesar de tudo. Porque, sim, nosso país tem muitos problemas, não é de hoje. E, cara, a gente é muito feliz apesar disso. A gente tem uma cultura incrível, assim, coisas em que eu, com certeza, dou muito mais valor hoje do que antes, quando eu vim. E eu tenho certeza que eu vou voltar pro Brasil sendo uma pessoa diferente, sendo uma pessoa melhor. Eu tenho orgulho de ter feito esse tipo de intercâmbio. Por não ter dinheiro para fazer um outro tipo de intercâmbio, um intercâmbio que eu só focasse em estudar, porque eu aprendi muito mais do que se eu só tivesse vindo para estudar. Então tem pessoas em que não mereciam estar do meu lado, mas tem pessoas em que eu não mereci estar do lado delas. Eu não dei valor o suficiente. Mas a partir de hoje eu quero ser a pessoa que não desperdiça o tempo junto com as pessoas que ama. Enfim, muito obrigada por acompanhar minha trajetória até aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Até a próxima!